Bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar prosseguimento a essa interpretação utilizando as cartas xamânicas. Não sei se todos vocês estavam nas aulas anteriores. As cartas xamânicas são forças de animais. O animal, ele é o nosso id, ele é o nosso bicho. Então ele é uma força adicional. Ele não é a nossa cabeça, nem os nossos sentimentos. Ele é o bicho. Então ele enfrenta qualquer coisa ou ele foge. E ele tem formas de enfrentar, cada animal enfrenta de um jeito ou cada animal foge de um jeito. Tem animais que atacam alguns, mas quando vem outros correm. Então o nosso bicho, ele é um poder incrível, por isso que eu uso esse tarô. As cartas xamânicas, é um tarô alternativo, vocês encontram facilmente para vender. E aqui tem várias formas de interpretar esse tarô. Mas a forma que eu estou compartilhando com você é você usar um bicho para cada coisa. Então aqui está a interpretação da Maria Ângela, virada para vocês, guardem isso. Então imagine que ela está aqui, eu vou misturar 7 vezes, sempre 7 vezes. Maria Ângela Carvalho Kiefer, 15 de março de 60. Maria Ângela Carvalho Kiefer, 15 de março de 60. E eu vou mentalizando, mandalá astrológico, missão do futuro. Mandalá astrológico, missão do futuro. Que isso é a grande bênção do tarô, é você apontar caminhos para as pessoas. Você fazer as pessoas que você atende andarem, amadurecerem, evoluírem. Não estacionar as pessoas. Então aqui você vai, Maria Ângela está aqui, eu falo, Maria Ângela, corte. Se eu faço um atendimento online, eu falo, Maria Ângela, quantas vezes que eu corto? Corta 4, Otávio. Aí eu vou cortar, falo, assim tá bom, Maria Ângela? Ela fala, tá ótimo. Aí eu junto. E aí eu vou colocar um animal para a imagem, um animal para o dinheiro, para comunicação, para família, para filhos, para trabalho, para casamento, sexualidade. Aqui eu pus para vocês estudos superiores e viagem, ideal de vida, amizade e espiritualidade. Às vezes, como eu atendia com passado, presente e futuro, eu não fazia isso para todos, tá? Eu interpretava só alguns. Então, por exemplo, pela interpretação que eu fiz aqui, o que não estava legal era a área de amizade. Amizade não estava legal. Então eu vou pedir um bicho, um animal, aqui é a área de amizade, um animal, para ela ter amizades legais. Vem o lagarto. O lagarto. O animal é o lagarto. Então o que significa o lagarto aqui? Significa que o lagarto traz uma coisa de ser mais sutil, de relevar algumas coisas, de aceitar algumas coisas. O lagarto lembra que tem horas que tem que aparecer, tem horas que tem que se esconder. Lógico que você vai ler o livro. Esse tarô eu não conheço tão bem assim. Quando eu conheci ele, quando eu já não atendia. Mas aqui vem no livro, o lagarto, você tem que se proteger. Lagarto se protege. Proteger de quem? A área de amizade. Então, de amigos falsos. Ela conta uma história aqui que uma cobra foi atrás do lagarto, ele se escondeu. Olha que bonito. Então você fala isso para Maria Ângela. Amigos que são cobras, assim, se esconde, se afasta. E você vai interpretando. Aí Maria Ângela pode estar com uma questão financeira meio negativa. Aí eu vou lá para a casa 2, que é a casa das finanças. Para nós não ficarmos nessa interpretação que pode ser um pouco cansativa a aula, eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou fazer um jeito que você pode fazer com que a pessoa dirija a interpretação. Ananda, você pode? Vem por aqui assim, não faz mal que você apareça. Monta aqui para mim essa... Que eu misturei tudo. Então você pode fazer assim, né? Que é como uma amiga que a Larissa está falando. Você faz assim, abre os arcanos. Eu falo assim, Maria Ângela, tire um arcano para falar do teu dinheiro.
Maria Ângela está aqui, tire um animal para falar para você conduzir bem o teu dinheiro. A Maria Ângela vai lá e tira o arcano do coelho. Então o coelho salta, é rápido, é esperto, é atento, perspicaz. Então nesse período de 1 ano, sempre que você pensar em dinheiro, pense no coelho. Muito rápido, decisões rápidas, não para no tempo. Eu tenho uma tia, tadinha, ela perdeu todo o dinheiro dela porque investiu na poupança a vida inteira. E a poupança 1 hora. Então o coelho é ser muito rápido. Aí eu falo, Maria Ângela, tire um animal para você cuidar da tua saúde. Aí Maria Ângela fala, eu preciso pensar em alguma coisa. Não, eu penso por você. Eu penso. Né? Tira um arcano, Maria Ângela. Ela vai lá e tira o arcano da saúde do alce. O que é o alce? O alce ele tem uma postura. Ele tem uma postura. O alce ele tem uma força. O alce ele não vai comer uma porcaria. Porque ele é muito maior do que comer uma porcaria. O alce, ele não vai deixar de se exercitar porque está com preguiça, porque ele é um animal. Então você vai esse ano, Maria Ângela, pensar sempre no alce para cuidar da tua saúde. Aí, por exemplo, eu quero saber do meu relacionamento afetivo. Então, Maria Ângela, tire um animal para achar uma força tua, porque você tem essas forças dentro de você. Tire um animal para puxar uma força tua para você lidar com o relacionamento. A Maria Ângela vai passar a mão aqui. Se eu estou online com a Maria Ângela, eu falo, Maria Ângela, quando você sentir, manda eu parar. Aí eu falo, vai, pergunta logo, Maria Ângela. Aqui, aí eu parei aqui. Aí vem o corvo. Vem o corvo no relacionamento afetivo. Tem hora que você tem que dar espaço, ficar só com você, ser meio misteriosa, tem coisas que são só tuas, que é o corvo. Mas, Otávio, você pensa que sempre assim? Não. Aqui tem, se eu não me engano, são 36 animais. Porque a nossa vida não dá para ser sempre a mesma coisa. Então você fala, eu vou falar, Maria Ângela, tire um arcano para falar qual bicho que você vai usar agora, daqui para frente, no teu trabalho. Então você só vai fazer consulta comigo daqui 1 ano, porque eu só atendia de ano em ano. Tinha uma época da minha vida que tinha umas pessoas que vinham a cada 50 dias, e eu falava, poxa, é a mesma coisa, até porque eu usava astrologia junto com o tarô, não mudou. Então eu combinava assim com as pessoas que eram meio fiéis ao meu atendimento, delas virem ou um mês antes do aniversário delas, ou no mês do aniversário, ou um mês depois. Então a Maria Ângela vem e fala, eu quero... Maria, puxa um animal para daqui para frente 1 ano, que você vai sempre lembrar dele para ter uma força profissional. Aí ela coloca a mão aqui, vai e tira o arcano do castor. Castor é muito bonitinho, né? Porque o castor, ele é bem coisas profissionais mesmo. O castor é o construtor. Aí eu posso estar com o livro na mão e falo, Maria Ângela, o castor é o construtor do reino animal. O castor ele constrói na água e constrói na terra. Ele constrói represas, ele bloqueia a água, ele constrói entradas e saídas. Puxa, ela vai pensar nisso o mês inteiro. Mas você não está influenciando a pessoa, Otávio? Influenciando positivamente. Falando de uma coisa bacana. E ela fala, mas eu tenho ou eu falo, Maria, puxa um desses arcanos para falar do teu ideal de vida, as tuas ambições, o teu ideal de vida. Puxa um aqui. A Maria Ângela vai, passa a mão e vem o arcano da cobra como ideal de vida. Aqui no Ocidente a gente vê a cobra muitas vezes como um animal negativo, perverso, tudo isso. Mas não, a cobra são pessoas que experimentam mudanças no caminho, como a pele troca de pele. Outra coisa, a cobra ela se cura muito. Então, Maria Ângela, no seu ideal de vida futuro, você tem que curar muita coisa do passado.
A cobra também está associada ao totem. Totem é uma visão simbólica que os índios usam desses animais. A cobra está representando um poder de criação, de geração e de transmutação. Então, nos seus ideais de vida vem a cobra, morrer, nascer, germinar. A semente tem que morrer para germinar uma árvore, tem que se romper. Então, você pode usar todos esses tarôs, e agora vem uma parte dessa aula que vai facilitar muito para você, se você não quer usar o mandalá astrológico, que é esse daqui. Você vai colocar, tá vendo, as cartas do caminho sagrado, cartas xamânicas, cartas do caminho sagrado, tarô do Osho, e tarô do Gasparetto. Vamos arrumar melhor para sair na câmera que pega os detalhes. Tá aqui. E cada questão, então, por exemplo, chega uma pessoa e isso acontecia muito. Eu quero saber do meu filho. Como é o nome do teu filho? Marcos Paulo da Silva. Então eu vou me concentrar. Marcos Paulo. Eu fico um tempo me concentrando. Marcos Paulo da Silva. Marcos Paulo da Silva. Data de nascimento. Tanto do tanto. Aí eu esqueço. Então eu tenho no papel. Vou anotando. Tanto do tanto do tanto. Me concentro. Aí eu começo. Falo para a pessoa. Tira aqui no tarô do Gasparetto um arcano para representar os problemas do ego dessa pessoa, Marcos Paulo da Silva. Aí ela põe a mão aqui, tira o tarô do Gasparetto, vamos supor que venha responsabilidade, que é o que veio, responsabilidade. Então essa pessoa não está sendo responsável por ela, pelo que ela faz. Eu vou estar falando o que está aqui para o Marcos Paulo da Silva, a mãe dele está aqui. Aí tira um arcano do Osho, falo para ela, tira um arcano do Osho para falar a respeito da espiritualidade do Marcos Paulo da Silva. Aí ela vai e puxa o tarô do Osho. Aí vem celebração. Aí eu falo, olha, o Marcos Paulo tem que celebrar mais a vida, aproveitar, brincar, se divertir, olhar, tá um dia frio, hoje tá frio, tá chovendo, celebra isso, tá sol, celebra isso, tá mais ou menos. Começar a celebrar. O Osho falava que até a morte tem que ser celebrada, quando a gente está perto de morrer. Depois, como o Marcos Paulo lidar com o mundo. Então, as cartas do caminho sagrado. Então, tire uma. Ele vai lá e tira o escudo do oeste, que é o urso. O escudo do oeste é ter objetivos de vida. Objetivos. Tem que saber o que quer no mundo exterior. Porque as cartas do Osho, cartas do caminho sagrado, é o mundo exterior. E dentro celebração. Internamente celebração, externamente objetivo. Então eu vejo que o Marcos Paulo, quando ele lida com o mundo, ele é sério, compenetrado, está de paletó, gravata. Quando ele chega em casa, ele põe uma roupa tie-dye e sai dançando os Mutantes. Não sei se você conhece os Mutantes. Tem uma música que chama Loki, dos Mutantes. Então, Marcos Paulo vai dançar a música Loki, que é a música mais maluca que eu já vi. Então, tá aqui. E como que o Marcos Paulo vai ter força nesse período? Então, eu falo, mamãe, tira um arcano aqui para o Marcos Paulo, para a gente ver um animal, para ele conseguir ir em frente. Aí ela vai lá e tira o animal, que é o gambá americano. Então você vai lá no livro, porque esse daqui eu não sei decor, ainda mais esses animais, né, que não tem aqui no Brasil, gambá americano. Uau, esse animal, ele tem muito poder, muita força, ele mantém todo mundo à distância. O gambá mantém as pessoas à distância, né? O gambá americano tem esse poder. Ele está dizendo aqui que ninguém chega perto dele, que ele joga aquele cheiro dele, que é um cheiro que não mata as pessoas, mas a
pessoa tá aqui no livro, né? Fica completamente perdida. E o gambá americano, ele tem outros animais que ele deixa chegar perto e outros não. Então está dizendo aqui no livro para você honrar aquilo que você sente, as suas percepções. Aí a mãe fala, posso fazer outra pergunta pro Marco Antônio? Eu falo, não. Aí você manda ele vir aqui. Se eu começar a vir um monte de perguntas. Apesar que na época que eu atendia não tinha internet, videoconferência, então, senão eu poderia fazer com ele à distância. Mas naquela época ou a pessoa vinha me consultar ou não tinha como eu atender. Agora, como que você vai juntar tudo isso? Né? Como é que você vai conseguir juntar tudo isso, fazer essa interpretação no teu atendimento? Juntar todos esses valores, não é? Então eu vou fechar essa aula agora e vou para outra aula. Na outra aula eu vou te ensinar um método agora para você começar a aplicar tudo isso. Tá bom? Então eu vou juntar aqui as mãos. Normalmente quando você usa alguns arcanos, você põe de lado eles. Você não vai usar mais por um tempo. Depois você junta tudo de novo. Tá bom? Mas eu vou juntar aqui as mãos e agora vou te ensinar como usar isso de um jeito muito prático, para você assimilar melhor. Então, na próxima aula, sempre deixa as tuas perguntas que no final eu respondo.